Muito bem, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vax NGR, essa que você vê aqui, ó. Meus caros amigos, hoje, dia 27 de fevereiro de 2023, está no ar o programa Ponto de Vista. E eu quero, é claro, nesse começo de programa, obrigado pelos aplausos. Muito obrigado mesmo, mas eu quero os aplausos vão para vocês, inscritos, novos inscritos e os futuros inscritos da Rádio Vax NGR. Aplausos para vocês. Muito bem. Obrigado povo. Obrigado a vocês. Obrigado você que coloca aí a Rádio Vax NGR no seu celular, pelo Play Store, digita lá a Rádio Vax NGR, instala. Você que comenta sobre a Rádio Vax NGR, você que comenta com seu vizinho da esquerda, da direita, do vizinho de cima, do vizinho de baixo, todos esses aplausos Deus vai para você, meus amigos e minhas amigas. Pois bem, ok, sem mais delongas, eu quero dizer a vocês que no vídeo que eu fiz, uma publicação que eu fiz no blog e na página Rádio Vax NGR, eu dizia lá na publicação feita que o Lula ele iria tomar a vacina hoje. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2022, o Lula estaria então se vacinando. Isso causou estranheza no pessoal, principalmente nos bolsominions, que estão na questão de vacinas muito desinformados, infelizmente. E de um tempo para cá, já fazendo aqui uma abertura dessa questão, uma coisa muito séria, né? Brincadeiras à parte aí na abertura do programa, embora o nosso agradecimento seja, sem dúvida nenhuma, muito sincero, mas falando sério agora, de alguns anos para cá, entrou em moda pelos bolsominions essa ideia de ser anti-vacina, anti-democracia, anti-PT, anti-tudo. E isso veio de onde? Alguém pode perguntar, mas Nogueira, de onde veio essa? Dos Estados Unidos, através de um senhor chamado Steve Bannon, que participou das campanhas do Bolsonaro. Uma ele ganhou, uma ele perdeu. Participou das campanhas do Donald Trump. A primeira ele ganhou, depois ele perdeu, exatamente como aqui. O que nos indica que esse senhor não sabe fazer nada. Vence de primeira, porque é uma novidade e tal, então vence. Mas quando o povo toma conhecimento do tipo de pessoa que está lá, pronto, já não consegue a reeleição. Aí já fica mais complicado. E essa mania de ser anti-vacina, aqui no Brasil, é muito ruim, porque o Brasil sempre foi referência em vacinação, com o Instituto Butantan, com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, né, também conhecido lá como Biomanguinhos, e os brasileiros e o Brasil, até tempos atrás, nós éramos referência na questão de vacinação. Mais de 90% do povo se vacinava em qualquer campanha que era feita. Aí entrou esse governo do Bolsonaro, que só pode ser chamado assim. E o que ocorreu? O nosso amigo Gotinha, o Zé Gotinha, meu xará, né, chama José também, lá, Zé Gotinha, ele foi aposentado. Ficou lá de lado. E ficou essa questão, o Bolsonaro jurando que não havia tomado vacina, que vacina transformava as pessoas em jacaré, fazia a mulher criar barba, fazia o homem falar mais fino e aquelas coisas, né? E ele jurava, eu não tomei, não tomo, não preciso.
Mas, imediatamente depois, a carteira dele de vacinação, sob sigilo, no meio de um pacote de sigilos que ele decretou lá na época, pensando que ninguém notaria que a carteira dele estava sob sigilo e caso alguém fosse xeretar, bateria, né, de cara no sigilo e não, está sob sigilo, não posso mexer e ficaria por aí a questão. Só que não foi isso que aconteceu. Todo mundo estranhou, todo mundo achou estranho, onde já se viu uma carteira de vacinação com sigilo. E aí o Lula prometeu na campanha que se ele vencesse ele iria quebrar esse sigilo. Promessa feita, promessa cumprida. Afinal de contas, estamos falando do Lula, né? Se ele falar, eu faço, podem esperar. Ele faz mesmo. Vocês estão vendo. Quem não o conhecia, os mais jovenzinhos, né? A rapaziada aí de 30 anos para baixo, talvez não o conheça, mas nós que temos um pouco mais de idade, nós já vimos o Lula ser presidente por 2 vezes. Essa é a 3ª vez que ele é presidente. Então nós sabemos muito bem como é a conduta do nosso presidente Lula. Ele disse, vou quebrar o sigilo e vou mostrar para o povo. Quebrou e mostrou. Está lá o Bolsonaro, como eu havia dito em vídeos anteriores, lá na época, vocês podem procurar, está aí no YouTube. Quem se inscreve no canal Rádio Vox NGR no YouTube, pode acessar lá, está lá. Lá naquele tempo, quando o Bolsonaro veio para São Paulo, ficou internado no hospital e foi imunizado com a vacina da Janssen. Eu aqui na Rádio Vox NGR disse para vocês, o Bolsonaro tomou a vacina, sim senhor, da Janssen, disse até o nome. E quando ele colocou sob sigilo, nós também aqui na Rádio Vox NGR contamos para vocês. Esse sigilo é porque ele tomou a vacina, mas para manter os bolsominions engajados nessa mania, nessa modinha anti-vacina, então ele disse que não tomou, assim como o Trump lá nos Estados Unidos também disse. Logo, vocês veem que essa mania veio de lá. Essas coisas que são, essas coisas que são vistas sempre vêm de lá, né? Do Estado, olha, o TAS, veio de lá também, é um desenho, é bacana o desenho. Mas, né? Esses costumes ruins vieram de lá. A questão dos meus amigos evangélicos, que domingo eu vou voltar a fazer os vídeos para católicos, evangélicos, pentecostais, neopentecostais e coisas e que tais, também esses costumes de rodopiar, de girar, de falar em línguas, dizendo que estão a língua dos anjos, tudo isso veio de lá. E criou essa confusão aqui. Pastores que há uns 40 anos atrás, qualquer um que se dizia pastor, ou qualquer um que se dizia crente, não tinha nem essa palavra, não se usava evangélico naquele tempo. Dizia-se crente. Quem era crente, e principalmente quem tinha um cargo de pastor, era respeitadíssimo. Se a pessoa falasse, olha, eu preciso comprar isso aqui, José, mas eu não tenho dinheiro agora, você me vende, amanhã eu te trago o dinheiro. Podia tranquilo fazer o negócio que amanhã o dinheiro estaria ali, com toda certeza. Então, os crentes tinham essa boa imagem, mas foi se perdendo. Porque lá também foi se deteriorando, eles foram misturando coisas nas igrejas que não se misturam, que não era para entrar, mas entrou com a permissão. Essas coisas de orar para ter dinheiro, para ter casa, para ter carro, para ter isso. Ora, na minha Bíblia, que está aqui em cima, na estante aqui, está escrito
uma passagem em que Jesus falou, olha, vendam todos os seus bens e dê aos pobres, e vocês ganharão então lá um bom pedaço do céu, vamos dizer assim, né? A entrada para vocês estará lá, garantida. Será que se a gente disser isso para os pastores de hoje em dia, para esses grandes, alguns até com problemas financeiros hoje, atualmente, mas será que eles venderiam as coisas e colocariam isso, distribuiriam o dinheiro para os necessitados? Nessa fé, na palavra de Jesus, de Yahushua, como queiram chamar, né? Alguns chamam de Jesus, hoje ficou essa moda também de que não pode, porque nome não se traduz, então o nome de Jesus seria Yahushua, certo? Mas tanto faz, né? Alguém me chama de José ou de Zé, sou eu mesmo, e ponto. Então, a questão é essa, voltando aqui ao assunto da imunização, né? Esse assunto das religiões fica para o domingo. A questão aqui é essa. Eu coloquei que o presidente Lula iria participar da vacinação, né, para as pessoas na faixa etária dele, com 70 anos ou mais, e ele iria participar fazendo até, né, usando a imagem, boa imagem dele como propaganda. E eu gostaria de ler aqui para vocês, então, uma reportagem que está no G1, feita pela senhora Mariana Garcia, ontem, às 23 horas, atualizado às 5 horas atrás, referente à vacinação que começa hoje. Diz assim, olha, imunizante a partir de segunda-feira, né? A vacina bivalente é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra o Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Omicron. A vacina bivalente, ela protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Omicron, os grupos mais expostos aos riscos da doença e que foram vacinados com ao menos 2 doses da vacina monovalente receberão essa nova versão. Primeiro, pessoas que só receberam uma dose da vacina monovalente terão que tomar a segunda dose antes de tomar essa vacina bivalente. O governo prepara uma campanha para estimular a vacinação contra o Covid. Começa nesta segunda-feira, dia 27, mais uma etapa da campanha de vacinação contra o Covid-19 no Brasil. Nessa nova fase, as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer. Segundo o informe técnico operacional divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta primeira fase serão imunizados as pessoas acima de 70 anos, onde se enquadra o presidente Lula, né? Pessoas que vivem em situações de longa permanência, chamados de ILP, pacientes imunocomprometidos e em comunidades indígenas, ribeirinhas ou quilombolas. Em seguida, serão imunizadas as pessoas com mais de 60 anos, as gestantes e as puérperas, trabalhadores em saúde, pessoas com deficiência e a população privada de liberdade, né? O pessoal que está aí encarcerado, inclusive os bolsominions que foram aí presos por conta daquela baderna que fizeram dia 8 de janeiro lá em Brasília. Estados e municípios podem definir os seus próprios calendários, por isso vale checar datas antes de se deslocar ao posto de saúde. Tá bom? Aí a reportagem prossegue, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que já deu para vocês entenderem.
o que ocorre? A primeira fase, né, nesse primeiro dia, pessoas com mais de 70 anos, depois as pessoas com mais de 60 anos, depois pessoas com a imunidade baixa, pessoas com deficiência, gestantes, pessoas que estão, mulheres que estão amamentando, os encarcerados, né, os que estão presos, e assim vai até chegar na faixa etária de cada um, tá bom? Será lançada uma campanha de vacinação com a volta do Zé Gotinha. Esse Zé Gotinha fazia sucesso, né? Então, ele está de volta, o Zé Gotinha. Pois é, para nossa alegria. E é isso. Esse vídeo de hoje eu fiz, então, para esclarecer porque causou um espanto nos bolsominions. Mas como assim? O Lula vai se vacinar só agora, então? Então ele não se vacinou? Não, meus amigos. Ele se vacinou, sim, com todas as doses, né? Na primeira leva de vacinação que teve no Brasil, até o ano passado. Agora tem essa vacina bivalente da Pfizer e o Lula vai se vacinar para ser exemplo. E a carteira dele não estará sob sigilo. E é isso. Essa é a diferença de quando se tem um presidente e quando não se tem, né? Quando se tem alguém lá muito chegado em andar de jet ski, de moto, mas resolver os problemas, não, né? Ele resolve os problemas dele. Está reclamando agora dos 30 mil reais que ele recebe de salário como ex-presidente e ainda largou o emprego antes da data. Deveria tomar uma justa causa, ele abandonou o emprego, né? Qualquer um de vocês aí que abandona o emprego por um determinado período de tempo, diz a lei trabalhista, vocês correm o risco de tomar uma justa causa, ser demitido sem nada, por justa causa. Não recebe nada, falando a grosso modo. Entenderam? O presidente está recebendo, é ex-presidente, é direito, está recebendo. E ele não recebe só 30 mil não, tá bom? Tem a aposentadoria dele aí de capitão, nunca capitaneou coisa nenhuma, mas foi aposentado, né, como capitão. Então é um salário bom e mais o salário de ex-presidente e está reclamando, está lá às nossas custas, gastando o nosso dinheiro e ainda se acha no direito de reclamar das coisas. Mas logo, logo, ele vai ver o sol vindo daquele formatinho assim, ó. Aguardem. Faz pelo menos mais de um ano, né? Que eu venho cantando essa bola e venho falando para vocês que isso vai acontecer. Vai acontecer. Ele e família. Dona Michele já está se descolando dele. Está se colando no Sr. Valdemar da Costa Neto. Vocês viram os vídeos, né, anterior. Então, e é isso, meus amigos e minhas amigas. O programa Ponto de Vista de hoje, então, fica por aqui. Amanhã tem mais. Aguardem e vocês saberão, então. E acompanhem o blog Rádio Vox NGR, a página no Facebook Rádio Vox NGR. Acompanhem também as notícias pelo rádio, instalado aí pelo Play Store Rádio Vox NGR. E vocês saberão e verão as notícias da vacinação do presidente Lula e a vacinação dos brasileiros novamente. O Brasil voltando a ser o Brasil, graças a Deus. E é isso. O programa Ponto de Vista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal.